Aleluia! Depois de um louvor tão precioso como esse, tão edificante, nós queremos continuar a ser edificados pela palavra de Deus. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas a você que ligou a sua TV agora ou acessou através do seu telemóvel, do seu smartphone, do seu tablet, do seu computador também, o nosso culto. Seja bem-vindo mais uma vez ao culto da Igreja Batista da Lagoinha, aqui no Porto. É sempre bom poder saber que do outro lado, há irmãos e irmãs que também interagem conosco, seja por meio das nossas redes sociais ou também através do nosso número de WhatsApp. Eu quero te encorajar, se você ainda não fez isso, por favor, compartilhe esse culto com familiares, amigos seus, para que todas as pessoas que convivem com você possam ser edificadas também pela palavra de Deus que será ministrada aqui nesta manhã. Então, é só copiar o link, compartilhar. E eu também quero lhe pedir que, se você ainda não seguiu ou não se inscreveu nas nossas redes sociais, faça isso, porque tudo que nós produzimos, todo o conteúdo aqui que temos feito na Lagoinha Porto é exatamente para abençoar a sua vida. Amém? Muito bem. Eu quero partilhar com você um texto da Palavra de Deus. Eu quero falar sobre dízimos e ofertas nesse momento. As nossas reuniões, elas têm acontecido online e creio que por mais uns poucos dias, como tudo tem indicado, nós ainda estaremos online. Mas nós temos todas as nossas responsabilidades, continuam da mesma forma, não é? Então eu quero te encorajar a participar conosco aqui na Lagoinha Porto, contribuindo também por meio dos seus dízimos e ofertas. A nossa igreja, graças a Deus, Lagoinha Porto, existe há aproximadamente 5 anos. E são 5 anos que nós temos servido a Deus, temos servido não só aqui no Porto, mas temos de alguma maneira tentado ajudar a chegar em outras cidades de Portugal e também a outros países da Europa. A Lagoinha Porto tem procurado servir de alguma forma, no encorajamento, na plantação de igreja, no apoio também de várias das lagoinhas que têm surgido aqui na Europa, e nós queremos continuar a fazer isso, e você pode nos ajudar contribuindo. Eu queria ler um texto da Palavra de Deus para você, que está em 1 Timóteo, no capítulo 6, é um texto bastante conhecido, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, não é? A palavra é clara que nós não nascemos para sermos guiados, governados pelo dinheiro, não é? Quando ele fala do amor ao dinheiro, quando você ama algo ou alguém, você fará tudo por esse algo ou por esse alguém, não é? É por isso que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, porque por Deus nós poderemos fazer todas as coisas em todo o tempo. Então, é por isso que ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque se alguém ama o dinheiro, esse alguém, ele vai ser governado, dirigido pelo dinheiro, e uma vez que nós não podemos levar nada daqui da terra, então não justifica termos um apego tão grande às coisas materiais. Aliás, as coisas materiais, elas servem para que nós possamos servir o reino de Deus. Como eu disse há pouco, nós queremos continuar alcançando vidas. Nesse momento em que nós estamos aqui, nós temos trabalhado para que a nossa igreja possa ter um conforto melhor para as pessoas quando retornarem para cá, também alcançarmos outras pessoas. Temos produzido conteúdo através do nosso canal no YouTube Lagoinha Porto, que tem também servido na programação da Rede Super. Tudo isso
com o intuito de alcançar vidas, de edificar vidas. E nós temos recebido tanto feedback, tanto retorno de pessoas que têm se reconciliado através dos cultos, através do programa que nós temos feito aqui também, através da Lagoinha Porto, não é? Então, eu quero te encorajar, não se apegue ao dinheiro, ao ponto do dinheiro dominar você. Seja você aquele que domina o dinheiro, ou seja, use o dinheiro para edificar vidas, use o dinheiro para servir o reino de Deus. Se você quiser contribuir com a nossa igreja, né, as nossas informações já passaram aqui na sua tela, vai entrar novamente as informações bancárias, né, o nosso IBAN, mas eu quero também lembrar que você, não só por transferência bancária, mas também pelo MBWay, não é? Você pode fazer a sua transferência, ok? Então, contribua, participe e seja você também uma ferramenta, um instrumento nas mãos de Deus para alcançar vidas. Nesse tempo de quarentena, a nossa igreja já serviu dezenas de famílias têm sido atendidas com o trabalho da nossa igreja, com a participação dos irmãos da nossa igreja, não é? E muito se deve também a partir da generosidade das pessoas que têm contribuído aqui na igreja. Se você faz parte de uma outra igreja, não é? Eu quero também te encorajar a não deixar de ser fiel na sua igreja, na sua liderança, com a sua liderança, através dos seus recursos. Bem, agora chegou o momento da bendita, da santa palavra de Deus, e eu quero, junto com você, fazer a declaração de fé, como nós sempre fazemos, não é? Então segure firme assim a sua Bíblia, seja ela de papel como a minha, esteja ela no seu tablet, no seu smartphone, e nós vamos fazer juntos a nossa declaração de fé, como fazemos em cada reunião. Então vamos dizer juntos assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, e eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, fala aos nossos corações, que cada um de nós, nesta hora, esteja sensível à Tua voz, para que Teu Espírito Santo possa nos edificar, nos ensinar, ó Deus, o que o Senhor espera para cada um de nós neste dia. Senhor, usa a vida do pregador com graça, com discernimento, com intrepidez, com ousadia, com sabedoria, para que tudo aquilo que seja necessário dizer a respeito da mensagem que será pregada, possa ser dito, ó Deus, sem nenhuma intervenção, sem nenhuma timidez, mas que a glória do Senhor se manifeste através desta reunião, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 10 de Lucas. Eu quero ler o versículo 16. Lucas, capítulo 10, o versículo 16. Eu quero falar com você sobre não despreze a Deus. Não despreze a Deus. Em Lucas, no capítulo 10, no versículo 16, os versículos anteriores a este que nós vamos ler, Jesus envia os seus discípulos, né? O texto diz ali da missão dos 70. Jesus envia os 70 discípulos e logo depois ele vai e começa a declarar sobre algumas cidades que eram consideradas cidades impenitentes, né? Cidades que não receberam bem a palavra de Deus, aquilo que Jesus vinha anunciar, não é? E aqui, em Lucas capítulo 10,
no versículo 16, o texto vai dizer assim, depois de Jesus falar sobre ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, ou Corazim, não é? Ai de ti, Tiro e Sidom, não. Ele vai dizer que se fosse feito os milagres em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. E no versículo 16, ele vai dizer assim, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Jesus, no momento em que ele envia os seus 70 discípulos, nesse momento, né, já eram 70 discípulos a pregar, então ele faz essa ressalva, que se as pessoas ouvissem os discípulos, estariam ouvindo a Cristo, e se os rejeitassem, estariam rejeitando a Cristo e, consequentemente, rejeitando aquele que o enviou. E eu quero partilhar com você nessa hora sobre não rejeite a Deus. Não rejeite a Deus. Existem muitas formas de nós demonstrarmos rejeição a Deus. Há pessoas que podem dizer assim, Deus, eu não quero nada com o Senhor. Deus, eu não quero saber de Ti. Mas há pessoas que não vão dizer essa frase, mas o seu comportamento, a sua atitude vai demonstrar que ela está a rejeitar Deus, né? E nesse texto, Jesus faz esse alerta de que haveria pessoas que poderiam rejeitar os discípulos, porque os discípulos estavam indo em nome de Deus. Eles estavam indo para fazer a obra de Deus. E muitas vezes as pessoas rejeitam aqueles que são enviados por Deus. Eu não estou falando daqueles que são enviados pela religião. São coisas diferentes. São coisas totalmente diferentes quando um religioso por mera religiosidade ele quer usar o nome de Deus para se manifestar ou para ser aceito, não é? Mas há pessoas que são enviadas pelo próprio Deus. O próprio Deus, não é? Quando ele envia Jesus, e Jesus treina, prepara os discípulos, e Jesus comissiona os discípulos, né? Então aqueles homens, eles foram em nome de Deus. E ao irem em nome de Deus, eles fizeram o que Deus disse. Porque aqueles que são enviados em nome de Deus, eles agem como Deus disse. Aqueles que Jesus enviou, consequentemente foram enviados por Deus, eles se comportavam como Deus os tinha dito para comportar, eles viviam como Deus os tinha dito para viver. Nem toda gente que vai em nome de Deus está indo de fato em nome de Deus, ou foi enviado por Deus realmente, não é? Mas uma pessoa que fala em nome de Deus, uma pessoa que é enviada em nome de Deus, espera-se que essa pessoa haja conforme o Senhor agiria. Alguém que vai em nome de Jesus, alguém que fala em nome de Jesus, essa pessoa, ela tem que agir como Jesus agiu, como Jesus agiria, não é? Caso contrário, ela não pode falar em nome de Jesus se ela não agir em nome de Jesus, não é? Muitas vezes a gente pode até falhar involuntariamente com essa combinação entre falar em nome de Jesus e agir como Jesus agiria, não é? Mas eu estou partindo do princípio aqui de que alguém que é enviado pelo Senhor e que age como o Senhor agiria. Por exemplo, Jesus, quando ele chegava nos lugares, ele amava as pessoas, ele tinha compaixão com as pessoas, pelas pessoas, e ele servia as pessoas. Então, alguém que vai em nome do Senhor, teoricamente, ou ela tem que agir como Jesus também agiria. Então, eu estou partindo desse princípio de alguém que carrega essa mensagem, mas vive a mensagem também. Então, Jesus está dizendo para os seus discípulos que haveria pessoas que rejeitariam a eles, consequentemente estariam rejeitando a Cristo e ao próprio Deus.
E a mensagem nesse momento é para que você não rejeite a Deus. Não rejeite a Deus não só na fala, mas no comportamento também. Há muitas pessoas na Bíblia que rejeitaram a Deus. Por exemplo, se você lê o que o texto vai dizer aqui em Jeremias, no capítulo 8, no versículo 9, diz assim: os sábios são envergonhados, espantados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria, pois, têm eles? Perceba que o profeta é usado por Deus para dizer que na sua cultura, na sua geração, havia homens que eram considerados sábios, mas que, na verdade, rejeitaram a palavra de Deus. Como é que um homem pode ser sábio se ele rejeitar a palavra de Deus? Ninguém pode ser sábio rejeitando a palavra de Deus. Se rejeita a palavra de Deus, por exemplo, é muito comum das pessoas irem à igreja e determinado pregador estar a pregar, e a pessoa, por não gostar daquele pregador, ela rejeita a mensagem que ele está trazendo. Bom, se o pregador está trazendo a palavra de Deus, não é? Então nós temos que acolher aquilo que é da palavra de Deus. O pregador, ele pode pregar 1 hora. Daquela 1 hora que ele pregou, se ele trouxe a palavra de Deus, eu vou receber aquilo que é da palavra de Deus. Agora, se ele falar alguma asneira, eu não vou receber a asneira que ele disse, não é? Eu mesmo, muitas vezes, já cometi muitas asneiras, não é? No púlpito. Muitas vezes a gente fala coisas até sem pensar, não é? Estar com o microfone nas mãos é um perigo, porque às vezes a nossa boca é mais rápida do que o cérebro. Mas a questão é, se aquilo que está sendo trazido vem de Deus, então nós temos que acolher e refletir, não é? Sobre aquilo que vem de Deus, sobre a palavra de Deus, não é? E o texto que acabei de ler aqui, Jeremias 8:9, não é? Mostra que no contexto de Israel, no tempo de Jeremias, melhor dizendo, eu havia dito Isaías, no contexto de Jeremias 8:9, o povo, alguns líderes que se consideravam sábios, eles rejeitaram a palavra de Deus. Então, não é possível alguém ser sábio se não receber a palavra de Deus. Alguém que rejeita a palavra de Deus, essa pessoa comete uma loucura, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra de Deus é que nos dá sabedoria, é a palavra de Deus que nos capacita. É por isso que, num outro texto, no Salmos 90, no versículo 12, Moisés disse assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Então, como é que Deus vai ensinar? Deus vai trazer a palavra dele, Deus vai declarar a palavra dele para que nós possamos alcançar um coração sábio. Portanto, se alguém rejeita a palavra de Deus, essa pessoa pode ser um dizimista e ofertante, essa pessoa pode ser alguém que frequenta a igreja toda semana, essa pessoa pode ter até um coração bom, mas se ao ouvir a palavra de Deus ela repele a palavra de Deus, dificilmente essa pessoa não estará rejeitando a Deus. Às vezes é possível que quando Deus traz, por exemplo, você pega a Bíblia e começa a ler a Bíblia, não é? E de repente na Bíblia o Senhor vai te confrontar com um texto da Bíblia, porque a Bíblia nos confronta. Entenda uma coisa: se toda vez que você lê a Bíblia só fala aquilo que você quer ouvir, você está lendo a Bíblia do jeito errado. Provavelmente você deve estar lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Claro que não, literalmente, estou a brincar, mas se sempre que você ler a Bíblia só diz aquilo que você quer ouvir, tem alguma coisa de errado com isso. Porque a Bíblia muitas vezes ela nos confronta, aliás, todas as vezes, não é? Cada vez que leio a Bíblia, é como se Deus estivesse puxando a minha orelha, é como se Deus estivesse me abrindo o meu entendimento, ou seja, a Bíblia nos confronta, a Bíblia provoca em nós uma reação que não é normal. É impossível alguém ler a Bíblia e ficar do mesmo jeito, é impossível. Eu sempre gosto de dizer isso, quando falo sobre
o impacto da Bíblia na vida de alguém, eu sempre gosto de dizer o meu próprio exemplo, não é? Eu não sabia ser marido da minha esposa, e eu aprendi a ser marido da minha esposa através da palavra de Deus. Eu orava há 20 anos atrás e dizia, aproximadamente 20 anos, que é o tempo que eu tenho de convertido, mais ou menos, eu orava e dizia, Senhor, eu não sei ser marido, eu não fui treinado, ninguém nunca me ensinou a ser marido, a ser pai, eu quero aprender. E o Senhor dizia para mim, leia a minha palavra. Eu começava a ler, e ali o Senhor me mostrava como é que o marido tinha que tratar a esposa. E diante daquela situação, quando eu comparava o que a Bíblia dizia e a minha realidade, eu olhava e dizia, eu não posso rejeitar isso. Se eu rejeitar o que está dizendo aqui, eu estou rejeitando o próprio Deus. Era muito confrontador, porque eu dizia, Senhor, mas eu estou muito longe disso, muito longe do que o Senhor está dizendo na tua palavra. E Deus dizia, está, mas eu quero transformar a sua vida. Mas é muito difícil, eu não consigo. E o Senhor dizia, mas eu te capacito, eu vou te ajudar. E porque eu não rejeitei a palavra de Deus, eu pude ver ao longo desses anos, Deus transformando o meu caráter como homem, como pai, Deus transformando a minha vida todos os dias. Eu estou sendo transformado por Deus e serei até o último dia da minha vida, não é? Então, não rejeite a Deus significa não rejeite tudo que vem de Deus. Porque às vezes as pessoas dizem assim, Deus, olha, eu amo o Senhor, eu quero o Senhor, mas olha, Senhor, essa palavra está muito dura. Às vezes as pessoas dizem isso. Ou às vezes não é nem a palavra, às vezes é a correção do Senhor. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 11. Provérbios 3, 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Tem gente que rejeita a Deus rejeitando a correção do Senhor. Tem gente que rejeita a Deus não aceitando a disciplina do Senhor. Eu quero falar com você sobre um personagem muito interessante que está em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus. Eu quero ler sobre esse personagem, vou citar algumas coisas sobre ele. Vai ser o nosso personagem principal aqui nessa ministração. Hebreus, no capítulo 12, o versículo 4 em diante. O texto diz assim, Hebreus 12, do verso 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não rejeites a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele fores reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo quem recebe como filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor que lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados.
por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O texto diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Preste atenção nisso. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Esse é o nosso personagem, hein? Esaú, o qual, por um prato de lentilha, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então perceba, esse homem Esaú, no texto aqui que o autor aos Hebreus está a trazer, nesse texto, o autor está a falar aqui sobre, no capítulo 11 de Hebreus, ele fala sobre os homens de fé, os homens que viveram pela fé. No capítulo 12, ele começa falando, nós não lemos os 3 primeiros versículos, ele começa falando sobre caminhar por fé, seguir olhando por Jesus, e aí o autor aos Hebreus, ele está escrevendo ao povo hebreu, ok? Então ele está escrevendo ao povo da promessa. Então ele chama a atenção desse povo, dizendo que eles não fossem, que eles não rejeitassem a correção de Deus, que aceitassem a correção de Deus, porque Deus os estava a corrigir como um pai corrige o seu filho. E aí ele inclui essa questão da raiz de amargura, citando o exemplo de Esaú, que foi um profano e que foi impuro, porque ele rejeitou a sua bênção da primogenitura quando vendeu o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha ao seu irmão Jacó. Veja, esse texto que nós acabamos de ler refere-se a um episódio que aconteceu em Gênesis, no capítulo 25. Eu não vou ler o Gênesis 25, nem o 26, nem o 27, mas depois você pode checar em casa. Esaú, logo depois que ele cresceu, um jovem, não é? Primogênito, era irmão gêmeo de Jacó, mas ele nasceu primeiro, e na cultura judaica, o filho primogênito tinha o direito de receber uma bênção, porção dobrada. Então esse jovem, que era um caçador, não é? E muito amado pelo pai, o seu pai Isaac o amava mais do que o seu irmão Jacó, e Jacó era amado pela sua mãe Rebeca. Então, esse rapaz Esaú, quando chega um dia depois de uma caça, o seu irmão Jacó está fazendo comida e ele pede um pouco de comida, e o irmão fala: então me vende o seu direito de primogenitura. Ele falou: pode ficar, isso não serve para nada para mim. Isso está lá no capítulo 25 de Gênesis, do verso 27 ao 34. E o finalzinho, o verso 34 do capítulo 25 de Gênesis, vai dizer que depois que ele entrega para Jacó o direito de primogenitura, o texto termina dizendo assim no verso 34 de Gênesis 25: assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Você que me assiste agora, entenda isso. Deus deu ao Esaú o direito de nascer primeiro, o filho primogênito. Eu sou filho primogênito. Não tenho irmãos gêmeos, tenho 2 irmãs mais novas do que eu, mas sou filho mais velho. Deus deu a Esaú o direito de nascer primeiro, e dentro daquela cultura, ele receberia uma bênção dobrada, uma porção dobrada, porque era o direito dele como filho primogênito. O texto diz para mim e para você que ele desprezou esse direito que Deus deu para ele.
você pode pegar esse exemplo de Esaú e aplicar isso em qualquer área da vida. Muita gente, como Esaú, e ele foi chamado pelo autor dos Hebreus, e vale lembrar que o autor aos Hebreus, ele vem da descendência de Abraão, Isaque e de Jacó. Portanto, o autor aos Hebreus poderia ter vindo da linhagem de Esaú, mas ele vem da descendência de Abraão, de Isaque e de Jacó, o irmão de Esaú. O autor aos Hebreus chama Esaú de impuro e profano, porque ele rejeitou o que Deus deu para ele. Tem muita gente que tem rejeitado, desprezado aquilo que Deus tem lhe dado, como, por exemplo, o dom da vida. Quantas pessoas pensam em tirar a sua própria vida? Ah, Jean, você diz isso porque você não sabe o sofrimento que tal pessoa passa ou que eu já passei na vida. Meu irmão, minha irmã, não rejeite o que Deus te deu, porque se você rejeita o que Deus te deu, você está rejeitando o próprio Deus. Todos que nos acompanham aqui na igreja sabem dessa história, e muitos de vocês certamente que nos assistem agora sabem dessa história, outros não sabem ainda, mas eu vou só citar rapidamente. Eu e minha esposa temos 25 anos de casado. Quando fizemos 3 anos de casado, o meu filho Ítalo, que está atrás dessa câmera, que eu estou olhando para ela agora, o Ítalo, ele nasceu quando fizemos 3 anos de casado. Quando o Ítalo fez 29 dias de idade, eu cheguei para minha esposa, ela estava amamentando o Ítalo. Hoje o Ítalo está com 21 anos, ele está aqui agora atrás da câmera me filmando. Ele tinha 29 dias de idade, hoje ele tem 21. Eu disse para a Kate assim: eu não te amo mais, quero me separar de você. Ficamos 10 meses e meio separados, depois o Senhor restaurou o nosso casamento e nós nos convertemos e estamos felizes, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu me separo da Kate, Deus disse para mim assim: você rejeitou a família que eu te dei. Você rejeitou a família que eu te dei. Quando eu rejeito a família que Deus me deu, eu estou rejeitando o próprio Deus. Infelizmente, muita gente não tem essa consciência, como eu não tinha naquela época. No meu caso, eu tive a oportunidade de me arrepender e de reconstruir o meu casamento. Graças a Deus por isso. Lamentavelmente, muitas pessoas não têm essa oportunidade de reconciliar o seu casamento, mas que pelo menos se arrependam no seu coração e reconheçam que não devem rejeitar Deus, mas a partir daquele momento em que se arrependam. Porque Deus, ele não considera o nosso pecado no tempo da ignorância. Deus, ele está disposto a perdoar todos nós. Mas Deus, como ele não nos rejeitou, ele também espera que nós não o rejeitemos. Porque Deus nos recebeu por amor. Deus nos recebeu por amor. Ele nos aceita por amor do jeito que estamos, do jeito que somos. Deus nos aceita como estamos, como somos. Agora, o amor dele por nós é poderoso o suficiente para não nos deixar do mesmo jeito que chegamos a ele. Ele sempre vai mudar a nossa história. Deus sempre vai mudar a nossa história, porque ele nos ama. Agora, ele quer que nós o aceitemos, não o rejeitemos. Quando Esaú aqui vira para o seu irmão e fala: pode ficar com esse direito da primogenitura, que isso não serve para nada. Não servia na cabeça dele naquele momento. Só que depois ele vai chorar amargamente, como você depois pode verificar aí na sua casa, que esse rapaz, esse Esaú, lá pelos 40 anos de idade, depois ele se casa, não é? E aí, veja, ele é um homem que ele rejeitou a Deus em várias fases da vida dele, porque, veja, aqui em Gênesis capítulo 26, no verso 34 e 35, diz que
Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Bere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. No momento em que esse cara casa com duas mulheres que os seus pais não aprovavam, e a desaprovação era tão grande que gerou nos pais amargura de espírito, no momento que esse cara faz isso, ele está rejeitando também a bênção de Deus através dos seus pais. Porque a Bíblia é clara que nós temos que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não quer dizer que nós temos que concordar 100% com tudo que os nossos pais falam ou fazem. Eu sou pai de 3 filhos. E eu sempre digo para os meus filhos, o Ítalo inclusive, que está aqui, eu digo, olha, meu filho, copia o que presta em mim. Olha para mim e copia o que presta. Porque eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho defeitos. Agora, ele pode, como filho, e deve, não é, seguir o que a Bíblia diz. Se, por exemplo, um filho, graças a Deus não é o caso do meu filho, mas a gente sabe que há muitos casos assim, não é? De filhos que não honram os seus pais. Repito, honrar pai e mãe não é necessariamente concordar com 100% de tudo que eles falam ou fazem, né? Mas é honrá-los e respeitá-los. Então, no momento em que esse cara, Esaú, ele age dessa maneira, ele está provando mais uma vez que ele está rejeitando o próprio Deus que o deu àquela família. Porque Esaú não nasceu naquela família por acaso, e principalmente como filho primogênito. Porque quando você lê o texto, no capítulo 25 de Gênesis, diz que o outro filho gêmeo, no caso Jacó, estava com a mão grudada no calcanhar do Esaú, ou seja, Deus é que fez Esaú nascer em primeiro lugar. Você que me assiste agora, você não nasceu nessa família por acaso, ou você caiu aí de paraquedas, não é? Não, Deus escolheu colocar você nessa família. Deus escolheu colocar você nesta casa. Então, se você rejeita a sua família, se você rejeita a bênção da sua família, você está rejeitando o próprio Deus. E a minha palavra aqui hoje para você é: não rejeite a Deus. Não rejeite a Deus, não é? E esse Esaú, só para concluir a história sobre Esaú, depois ele se arrependeu tanto, no capítulo 27, eu não vou ler os textos, mas você pode ler, do verso 15 ao verso 41 de Gênesis, o Esaú vai atrás da bênção do pai, e aí o pai já tinha abençoado o Jacó. Não sei se você conhece a história, mas eu te encorajo a lê-la, né? O Jacó, como tinha... Veja, Jacó não assaltou Esaú. Ele não chegou com a arma lá e falou: passa a bênção da primogenitura, senão eu te mato. Não, não, não. O cara que falou: me dá aí a comida. Ele falou: ó, eu dou, mas você me dá o direito da primogenitura? Pode ficar. Ou seja, o Esaú entregou voluntariamente, né? Ele não foi manipulado, ele entregou voluntariamente. Ele estava acordado na hora que ele entregou a bênção da primogenitura. Ele trocou a bênção da primogenitura por causa de um desejo carnal dele. Ele queria comer daquela comida e ele trocou por causa de um desejo carnal. Tem muita gente que rejeita a Deus por causa de desejo carnal. Tem muita gente que rejeita a Deus porque é atraído pelos olhos, é atraído pelos ouvidos, ou pelo estômago, ou pelo olfato, né? Pelo nariz, é atraído pelos seus pensamentos. Tem muita gente que rejeita a Deus sem perceber que está rejeitando a Deus. A pessoa pensa assim: olha, eu estou a satisfazer um desejo meu. Não tem nada a ver com rejeitar a Deus. Depende. Se esse desejo que você está a satisfazer quebra, desfaz o propósito para o qual Deus lhe criou, então você está a rejeitar a Deus. Nós podemos entender isso claramente. Então esse Esaú, ele se arrependeu tanto que olha o que vai acontecer no finalzinho lá dos últimos versículos, né, o 40, 41 por ali, depois que ele vai ter com o pai fala que já tinha abençoado o irmão,
Então, ele diz assim, Esaú, o texto diz, e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Olha que coisa séria. É por isso que o autor aos Hebreus, ele falou lá, não permita que nenhuma raiz de amargura brote e vos perturbe. Não seja como o impuro e devasso Esaú, que tentou buscar lugar de arrependimento, mas não encontrou com lágrimas. Irmãos, alguém, quando rejeita a Deus, esse alguém, ele vai viver amarguradamente. Uma pessoa que rejeita a Deus, o fim dela é a amargura. O fim dela é exatamente viver assim, com raiva dos outros, ódio, com desejo de vingança. Uma pessoa que rejeita a Deus não sobra quase nada para ela, só essas coisas terríveis na vida. Porque se nós não tivermos Deus na nossa vida, nós não teremos nada de bom. Porque a Bíblia diz que Deus é bom. O próprio Jesus disse, Deus é bom. Portanto, a parte boa que nós temos vem de Deus. Não tem como vir de outro lugar. A parte boa que nós temos vem de Deus. A parte boa que o ser humano pode ter na sua vida, ela vem de Deus, somente de Deus. Porque o pecado contaminou a humanidade. O pecado estragou a humanidade. O pecado, ele prejudicou a humanidade de tal forma que, se Deus não intervir na história da humanidade, o ser humano não tem nada de bom para oferecer a Deus. Dentro de cada ser humano tem, em potencial, um ladrão, um assassino, um mentiroso, um adúltero, um fornicador. Eu não estou dizendo aqui que cada ser humano na Terra vai fazer tudo isso que eu estou dizendo, mas, se quiser fazer, consegue. Porque tem em potencial. Por exemplo, se eu dissesse assim, vamos conversar em inglês agora, e você nunca estudou inglês, então você não vai conseguir. Eu começo a falar com você em inglês, você não vai conseguir me responder, você vai ficar perdido, né? Você não vai conseguir, por quê? Porque você não tem para dar, você só dá aquilo que você tem, correto? Dentro do ser humano existe o homem interior que é pecador. É como o nosso pastor Márcio sempre diz. Ele diz assim, o limoeiro é um limoeiro porque dá limão. O limoeiro não é limoeiro porque dá limão. Ele dá limão porque ele é um limoeiro. Faz sentido? O limoeiro, ele dá limão porque ele é um limoeiro. Ele não é um limoeiro porque dá limão. A essência dele é ser um limoeiro. Então, o fruto que vai acontecer é limão. Não é o fruto que faz o limoeiro ser limoeiro. É a árvore que dá o fruto que está na essência dela. O ser humano é pecador. O ser humano é pecador. Portanto, o ser humano, dentro dele, ele tem tudo isso que eu falei em potencial. Ele tem em potencial raiva, ira, glutonaria, as obras da carne, como Paulo disse em Gálatas capítulo 5, no versículo 19. A parte boa que o ser humano pode ter é aquela que vem de Deus. Se você rejeita a Deus, vai sobrar o quê de bom? Não tem como, não é verdade? Então, volta para Hebreus no capítulo 12, e eu quero concluir esta mensagem lendo o texto de Hebreus, capítulo 12, aonde, a partir do versículo 18, eu parei no 17,
Eu quero ler a partir do versículo 18 de Hebreus 12. Diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao soar da trombeta, ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala das coisas superiores, que fala ao próprio Abel. Tende cuidado, não rejeiteis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Muito bem, o autor aos Hebreus aqui, basicamente, que ele está fazendo um paralelo entre o povo que andava com Moisés e naquele episódio do Monte Sinai, que o Moisés ia ter com Deus no Monte Sinai, e as coisas tremiam, Moisés ficava aterrorizado, o próprio povo tinha medo. Por favor, não fale mais, pede a Deus para não falar mais conosco, porque o povo tinha medo de ser consumido por Deus. E aí ele faz um paralelo do Monte Sinai com Sião a Jerusalém, dizendo que se o povo foi punido, disciplinado, porque rejeitou aquele que falou na terra em nome de Deus, não é? Ou seja, Moisés, quanto mais aquele que vem do céu, que fala do céu e que vai abalar não só a terra, mas vai abalar também o céu, não é? Ou seja, o próprio Cristo. Então ele está dizendo que nós temos que servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque Deus é fogo consumidor. Portanto, não rejeite a Deus. Deus se revelou em Jesus Cristo. Então, não rejeite a Cristo, não faça como o próprio Senhor, ele faz uma alusão, ele recupera o texto do Salmo 118, no versículo 22, lá em Marcos, capítulo 10, capítulo 12, verso 10, Jesus, ele cita: ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina, ou pedra de tropeço. Ele cita o que está lá no Salmo 118, no verso 22. Ou seja, não rejeite a Deus, não rejeite a Jesus, não rejeite as coisas que Deus deu a você, a vida que Deus deu a você, a família que Deus deu a você. Não rejeite a Deus rejeitando os dons que o Senhor deu a você. Faça uma reflexão nesse momento, verifique o que você tem rejeitado no seu coração. Esse tempo que nós estamos a viver é um tempo de muita reflexão, muita reflexão. Faça uma autoavaliação da sua vida, né? E verifique: eu estou rejeitando a palavra de Deus, eu estou rejeitando a comunhão
com Deus ao rejeitar a igreja de Deus. Quando eu falo rejeitar a igreja de Deus, eu não estou falando da instituição A ou B. Eu estou a dizer você rejeitar os santos, né? Rejeitar aqueles que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Quantas vezes dentro da igreja nós falamos, agimos uns com os outros de forma ríspida, de forma inadequada, né? Eu falo por mim, já errei muito nessa área, já muitas vezes tive que pedir perdão para pessoas por ter falado de uma forma inadequada. E eu não estou dizendo aqui no sentido de repreensão dentro dos moldes bíblicos. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer mesmo no sentido de rejeitar a comunhão com alguém e automaticamente rejeitar o próprio Deus, né? que se manifesta através da vida de um filho, uma filha dele. Não estou dizendo que nós temos que levar toda a gente para a nossa casa e fazer churrasco com toda a gente. Não estou falando desse tipo de convívio. Eu estou falando da relação da irmandade cristã, não é? Entender que o outro também é amado por Cristo, que o outro também tem o seu valor, que o outro também tem o seu propósito dentro do corpo de Cristo. E aí eu entender como me encaixar nesse projeto de Deus aqui na terra, junto com os meus irmãos, né? Porque se eu não fizer isso, eu estarei rejeitando o próprio Deus, né? Então, não rejeite a Deus, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor possa te capacitar. Eu quero orar por você, para que você seja dirigido pelo Espírito Santo e possa ver como o Espírito Santo quer lhe mostrar, para que você faça uma avaliação e elimine da sua vida tudo aquilo que possivelmente venha rejeitar Deus em você, na sua vida. Então, eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por cada um dos meus irmãos que assiste este culto, esta programação. Eu não sei, Senhor, quem está do outro lado, mas o Senhor sabe. E eu peço que o Senhor traga paz, que o Senhor traga discernimento, que a Tua graça venha capacitar o meu irmão, a minha irmã, a fazer essa autoavaliação e buscar eliminar da sua vida, Senhor, aquilo que seja um impedimento para que esse meu irmão, minha irmã, tenha uma comunhão plena com o Senhor, para que não haja nenhuma rejeição da palavra do Senhor, da comunhão com o Senhor, da comunhão com o corpo de Cristo aqui na terra, para que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar ao coração dessa pessoa que nos assiste agora, em nome de Jesus. Amém. E eu quero, antes de encerrar, também fazer uma oração junto com você agora. Agora você vai orar comigo, repetindo essa oração. Por isso, coloca a sua mão na altura do seu coração e repita comigo dizendo assim: Senhor Deus, muito obrigado por me permitir ouvir a Tua palavra e aprender com a Tua palavra. Eu reconheço que sou um pecador, que preciso da Tua bondade, da Tua misericórdia e do Teu perdão. E sei que o Senhor enviou a Jesus para morrer na cruz em meu lugar. Por isso, eu creio que Jesus pagou o preço da dívida do meu pecado. E quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele me deu uma nova oportunidade de viver uma nova vida. Por isso eu abro o meu coração e o convido: ó Jesus, entra na minha vida, habita em mim, escreve o meu nome no livro da vida, para que eternamente eu habite contigo. E Senhor Jesus, eu também, que estava afastado dos teus caminhos, nesta hora eu volto com a certeza de que serei aceito em teu precioso nome. Amém. Bem, você que fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para entrar no seu coração, ou você que orou e se reconciliou com Ele,
Se você quiser entrar em contato conosco pelo número que aparece aqui na sua tela, 9190-9190, esse é o número de Portugal, portanto você tem que colocar mais 351 à frente. Mande a sua mensagem. Você pode dizer, olha, eu fiz essa oração pela primeira vez e eu me reconciliei, ou eu me reconciliei com Jesus. Nós queremos orar por você. Se você precisar de estudo bíblico, se você quiser saber mais sobre aquilo que a Bíblia diz, nós queremos auxiliar você. E se você não conhece nenhuma igreja perto da sua casa, nós queremos te ajudar a encontrar essa igreja. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse culto com sua família, com seus amigos, né? E se você ainda não se inscreveu no nosso canal Lagoinha Porto, aqui no YouTube, eu peço que você faça isso, né? E também ative as notificações e divulgue o nosso canal para que mais pessoas possam ser alcançadas através dessa programação. E quero lembrar também que de segunda a sexta nós temos o nosso programa Encontro às 6 no canal no YouTube. Então você pode acompanhar também pelo nosso canal e também pela Rede Super de televisão. Você que nos assistiu aqui pela Rede Super também em todo o Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo pela internet, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.